Olá, queridos e queridas, por aqui Danilo Diniz, advogado, especialista em Direito de Família e Sucessões, e hoje eu estou aqui para trazer mais um tema da minha área de especialidade, que é o tema do pacto antinupcial. O que é o pacto antinupcial? A grande maioria de nossa população desconhece esse pacto. Muitos dos casados nunca ouviram falar que existe um pacto que pode ser feito antes da celebração do casamento, para a escolha de um regime de bens que é necessário que seja feito esse pacto antinupcial. A regra legal no nosso país é o regime de comunhão parcial de bens. Esse regime não há necessidade que seja feito um pacto antinupcial para vigorar esse regime. Porém, para que vigore os outros três tipos de regimes de bens durante o casamento, é necessário que seja feito esse pacto antinupcial para o regime de separação de bens, o regime de comunhão de bens e o regime de participação final nos aquestos. Para esses três regimes de bens, sem o registro do pacto antinupcial, não há validade para esse regime de bens vigorar durante o casamento que será celebrado. Então, esse tipo de pacto antinupcial é um pacto que ele deve ser feito de forma solene. Solene, aqui a gente lembra logo de escritura pública, num cartório competente, né? A solenidade prevista nada mais é do que os noivos, né, os nubentes, se dirigirem a um cartório, sempre, né, através de um advogado, para que possa ser feito o registro desse pacto antinupcial desse casal. Então a solenidade está contida nessa formalidade. Ele é um pacto também condicional, porque caso não haja o casamento após a realização e o registro desse pacto antinupcial no cartório, se não houver o casamento, ele não tem sua eficácia, ele perde a sua eficácia. Então ele é um pacto solene e condicional. Essas são duas características do pacto importantíssimas, porque sem essas duas características cumpridas, né, esses dois requisitos cumpridos, ele não tem eficácia alguma. Então, nada mais é o pacto antinupcial que um contrato entre os noivos, entre os nubentes, que lá colocarão o regime de bens que melhor convier ao casal. Esses três regimes que eu já falei aqui são fundamentais que se tenha conhecimento sobre esses três regimes para que possa ser feita uma escolha mais criteriosa, né, uma escolha mais consciente para o casal. Caso ele opte por esses três regimes de bens, há necessidade do pacto antinupcial. E também cabe lembrar, né, salientar aqui, que esses três regimes de bens podem ser pode ser escolhido no regime misto, né? Metade de um regime de bens, metade do outro. Por exemplo, o casal pode optar pelo regime da separação de bens, que o que cada parte do casal tiver anterior ao casamento e durante o casamento não irão se comunicar. Porém, podem colocar lá uma cláusula do regime universal de bens. Podem pegar um bem e podem colocar na cláusula que esse bem irá se comunicar para o casal. Então, há essa possibilidade de uma maior maleabilidade nesse regime de bens, né? No pacto antinupcial pode vir tudo isso previsto. Poderão, né, haver cláusulas mistas dos regimes de bens, né? Assim como poderão existir outras cláusulas no pacto antinupcial. O pacto antinupcial não se resume apenas à escolha do regime de bens. Ele pode conter outras cláusulas que o casal julgue necessário, sempre com a orientação de um advogado especialista, porque nenhuma dessas cláusulas poderão ir contra o nosso ordenamento jurídico, nenhuma delas poderão ir contra nossas leis. Então é importante que todas elas estejam de acordo com as nossas leis, né? Poderão estar presentes como cláusulas no pacto antinupcial, por exemplo, pensando numa pensão alimentícia, caso haja o final do casamento através de um divórcio, ou então o regime de guarda, né, dos filhos, até o regime de guarda dos pets, né, que está muito em voga, né, é um assunto que cada vez mais tem chegado ao Poder Judiciário, aos tribunais, e tem sido, né, aceito a questão do regime de guarda dos pets, né,
poder definir isso bem. Isso já pode vir definido no pacto antinupcial. Poderá vir também previsto já no pacto antinupcial uma maior facilitação dos documentos, né, do casal, né, em separado, né, porque após o fim da relação, no divórcio, há uma dificuldade de se conseguir os documentos, né, o imposto de renda, né, a movimentação bancária, para que possa ser feita, né, uma partilha correta, justa, né. Então pode estar tudo isso já previsto lá no pacto antinupcial. Todas essas cláusulas poderão estar previstas, né. E é de fundamental importância que após a realização desse pacto antinupcial, a confecção dele através de um advogado especialista na área, ele seja feito por escritura pública no cartório, como aqui mencionei, e posteriormente à celebração do casamento, ele deverá ser registrado nos cartórios onde o casal tenha bens, porque se não houver esse registro no cartório onde o casal tenha bens, na área competente, né, no cartório competente para aquela área que o casal tenha bens, ele não terá eficácia. Porque para que ele tenha eficácia a todos, né, no direito nós chamamos de erga omnes, para que ele tenha eficácia a todos, ele tem que ser registrado após a celebração no cartório da área correspondente aos bens que o casal tenha, né, seja de sua propriedade. Então, esse é o pacto antinupcial, né? Fundamental que as pessoas tenham conhecimento sobre ele para que possam fazer escolhas mais conscientes, né? Porque a grande maioria de nossa sociedade não conhece outros regimes de bens, não sabe nem que existe um pacto antinupcial para que possa ser escolhido outros regimes de bens, além do regime legal, né? Que é o usual, o comum, que é o regime da comunhão parcial de bens. Então, espero que eu possa ter trazido para vocês uma informação clara, objetiva. Qualquer dúvida que tenha ficado, podem me contactar por qualquer meio de comunicação disponível. Estou sempre à disposição para sanar dúvidas, para poder elucidar qualquer questão que tenha ficado. Tragam sugestão de temas, né, que vocês gostariam que eu falasse por aqui. Curtam, compartilhem, comentem e vamos juntos na construção do conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.